Meus caros, a comunistação social está a mudar. É verdade, mas só em parte. Temos que dar uma ajudinha à outra parte que ainda está muito fanática anti-Chega. E como? É simples, apresentando queixas formais contra quem nos apelida há anos de fascistas, racistas, xenófobos, bonecos das Caldas, como a escardoida Peralta da RTP, que diz que somos 60 deputados fascistas. Ela diz isto preto no branco, sem problemas. Ou como a lunática Carmo Afonso, que tudo faz para nos ilegalizar e nos chama de racistas e fascistas, com o maior desplante. A Raquel Varela, por exemplo, e a Inês Pedrosa, coitada, pretendem ilegalizar o Chega mesmo que ele tivesse 9 milhões de votos. Não querem saber da democracia para nada. O Pancrácio das Pavides, ou Benavides, que na CNN nos dava 43 deputados no último dia, enquanto dava 17 deputados à IEL e 71 ao PS, também faz tudo o que está ao seu alcance para prejudicar o Chega. Chegou a dar ao PS mais 28 deputados, imagine-se, do que o Chega. 28. E isto no último dia da campanha eleitoral, na sexta-feira, 16 de maio. E nada acontece a esta gente. Mas já chega. A partir de agora, eu acho que nós temos que passar a denunciar estas sondagens maradas, que são feitas sem qualquer critério mínimo legal, científico, sem terem sequer uma amostra mínima significativa. Chegamos a ter amostras de 200 pessoas, imagine-se, num país com 10 milhões de eleitores. A partir de agora, eu acho que devemos começar a apresentar queixas formais na ERC e no Ministério Público por sectarismo e jornalismo tendencioso, pelas mentiras descaradas e pelas tentativas diárias de manipulação da opinião pública. Só quando os comentecos, opinecos, jornalecos começarem a ser condenados é que os outros da esquerdoida ganharão juízo e pararão de mentir ao povo a nosso respeito. Chega de jornalecos, opinecos, comentecos e outros badamecos a tentar denegrir o Chega todos os dias. Até porque estes badamecos, ao tudo fazerem para prejudicarem ainda mais a imagem do Chega, de forma a levar as pessoas a votar noutros partidos, quaisquer, mas que não nos Chega, acabam por prejudicar mais os outros partidos do que propriamente o Chega. Veja-se o caso da Iniciativa Liberal. Ontem mesmo o seu presidente demitiu-se. Já é o terceiro presidente que se demite. Demitiu-se porquê? Porque percebeu, embora com algum atraso, temos que o dizer, que os resultados da IEL não chegaram nem aos calcanhares daquilo que a bolha política, a bolha dos comentecos, tinha propalado aos quatro ventos. E ainda antes do início da campanha eleitoral, meus caros. Realmente, as rádios, televisões, jornais davam indicação ao povo segura de que desta vez sim, desta vez valia a pena votar na Iniciativa Liberal porque iria subir muito e até constituir governo com a AD. E atenção que isto não foi sugerido por um sonhador qualquer, foi em massa difundido à população por praticamente toda a comunicação social. No início da campanha eleitoral, já era certo e sabido, toda a gente tinha noção de que ia haver governo da AD com a IEL, porque a IEL iria subir muito, lá para os 20 e tal deputados, pelo menos. Bem, meus caros, só quem não conhece o povo português. Esta bolha comenteca e política vive num país qualquer, nenhum de nós imagina qual seja, mas de certeza que não vive aqui em Portugal. E já o provou variadíssimas vezes. Toda a gente percebe isto, menos eles próprios, atenção. Ou se o percebem, então fingem que não percebem nada. E para continuar a receber, vá-se lá saber de quem, o pagamento para continuarem a confundir e a manipular o povo português. Neste caso, o feitiço virou-se contra o feiticeiro, não é? Ao propalarem incessantemente aos quatro ventos durante toda a campanha eleitoral que a IEL iria constituir governo com a AD porque iria subir muito, enquanto o Chega iria descer,
Bom, a única coisa que esta bolha política ou comenteca conseguiu foi iludir não o povo, que esse não se deixou iludir, mas sim a própria IL, a própria Iniciativa Liberal, que de tanto ouvir em todo lado que iria subir muito, convenceu-se sim, seria verdade, realmente iria mesmo subir muito. Vá-se lá saber porquê também, porque não se via sinais disso em lado nenhum, não é? Em local nenhum durante a campanha se viu nenhum banho de multidão, muito pelo contrário. Eram meio dúzia de gatos pingados. Portanto, eu não sei de onde é que veio esta convicção por parte de Rui Rocha de que desta vez, sim, desta vez, é que iria mesmo formar governo, iria alçapramar a Iniciativa Liberal ao nível da primeira linha. Depois ainda houve também, é verdade, uma tentativa meio xoxa de avançar com o tema da revisão constitucional, enfim, uma última esperança de um náufrago agarrar-se ao destroço, mas também parece que, enfim, o próprio Monte Verde veio anteontem dizer que não havia nenhuma revisão para já, portanto a Iniciativa Liberal deu consigo a cair na real, como dizem os brasileiros, e a perceber que se já era inconsequente e inócua para a política portuguesa antes, passou a ser ainda mais, no sentido de que com mais um ou menos um, aquilo, deputados mais ou menos um, aquilo não arrefece, não aquece, a Iniciativa Liberal continuou no mesmo estágio de inconsequência política do qual ainda não saiu desde a sua fundação, apesar de ter mais 2 anos de vida do que o Chega. Realmente, 9 deputados ou 8 é a mesma coisa, não serve para nada, não faz nenhuma diferença no Parlamento, ainda mais quando o Chega tem 60 deputados. Portanto, nem à direita nem à esquerda, a Iniciativa Liberal faz diferença alguma, ou serve para aprovar ou reprovar, seja o que for. Ou seja, enquanto os comentecos avançados contra o Chega passam a vida a dizer que o Chega pode ter 50 deputados, mas isso não serve para nada, é mentira. Serviu para aprovar e reprovar muitas medidas. Agora, os 9 ou 8 deputados da IEL, esses sim, esses é que não servem rigorosamente para nada. E quando finalmente o percebeu, que foi ontem, Rui Rocha não teve outro remédio senão demitir-se, colocado que foi perante a inutilidade do seu partido. É que nem o lugar falso, o lugar artificial dos 2 deputados artificiais do CDS, a Iniciativa Liberal conseguiu substituir. O CDS artificial lá continuará, com os seus 2 deputados não eleitos pelo próprio partido, e os 9 deputados realmente eleitos pela Iniciativa Liberal servem para ainda menos do que aqueles 2 do CDS que ninguém elegeu, pelo menos pelo CDS. Ora, confrontado com esta inutilidade e levando este banho da realidade, a Rui Rocha não restava alternativa senão aquela que tomou, embora com um atraso que também já se lhe é reconhecido, não é? Demitiu-se e atirou com a Iniciativa Liberal para o armário mais uma vez. E aqui tenho que dizer que ele também foi enganado. Ele foi enganado pelo maior artista que a Iniciativa Liberal tem, João Cotrim Figueiredo, ou Judas Cotrim, como eu lhe chamo, na brincadeira, claro, que trocou o certo e bom para si pelo incerto para Rui Rocha. Ou seja, naquela negociata que eu bem denunciei na altura, se recordam, por várias vezes, aquela negociata que ele fez com Rui Rocha, em que ele abandonava a presidência da Iniciativa Liberal para ir para a prateleira dourada da Europa, ganhando as tais dezenas de milhares de euros por mês, sem ninguém lhe perguntar coisíssima nenhuma, sem saber ler nem escrever, como se costuma dizer, trocou esse paraíso pelo lugar de presidente, deixando Rui Rocha no seu lugar. Mas toda a gente percebeu, logo desde o primeiro dia, que Rui Rocha nunca poderia ser um presidente capaz, nunca teve perfil para isso. Quando o mundo seria um capataz, tomaria conta ali da quinta liberal, enquanto Judas Cotrim lá estaria a ganhar o belo em Bruxelas. É claro que a esperança de Rui Rocha era a de se afirmar com o tempo como um presidente, enfim, para o futuro, mas conhecendo o seu perfil e as suas capacidades de liderança, que são um pouco mais abaixo do que zero, facilmente se percebe que ele nunca seria um presidente do futuro, seria sempre um capataz, digamos, um caseiro, enquanto o verdadeiro
proprietário da quinta estivesse de férias estes 5 aninhos em Bruxelas. O rapaz foi enganado. A verdade é esta. E isso é muito feio. Mas, para Judas Cotrim, tudo correu da melhor maneira. E até agora. Vamos ver agora se ele será obrigado a retornar à quinta, abandonando os belos arranha-céus da Europa, ou se simplesmente se arranjará outro capataz para substituir este. E eu acredito mais nesta segunda possibilidade, pois Judas Cotrim percebe que a Iniciativa Liberal não está ainda madura para que ele próprio regresse sem tumultos no seu manto de rei e, portanto, esta ânsia desesperada, como vocês veem, dos jornalecos, por parte dos relecos, comentecos, entrevistecos e outros badamecos, em levar a Iniciativa Liberal ao colinho e a prejudicarem sempre o Chega até ao último minuto da sexta-feira, com sondagens completamente falsas, isso apenas conduziu à desgraça da Iniciativa Liberal e ao reforço do Chega. Teve exatamente o efeito contrário àquele que era o pretendido por toda a comunistação social. E como já se percebeu que ela, a comunistação social, nem assim aprende, o máximo que eu posso daqui desejar é que continue. Pronto, continua a fazer este belo trabalho anti-Chega, porque na realidade, quanto pior fizerem, melhor para o Chega, melhor para Portugal. Continuem, pois, seus jornalecos, opinecos, comentecos, entrevistecos e outros badamecos a lutar contra o Chega, porque enquanto vocês não forem presos, pelo menos uma coisa conseguem, que o Chega cresça cada vez mais. Muito obrigado.